sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Estou aqui hoje especificamente e especialmente para um conteúdo que eu imaginei que seria bem interessante nós tocarmos, relacionados ao período que nós estamos passando agora, nesses dias, que é o Carnaval, né? Então, apesar de eu ter falado que eu iria postar na minha última postagem, sobre a questão da apresentação dos deuses subolímpicos, que seria o conteúdo para hoje, eu fiquei pensando por que não falar um pouco do Carnaval e se teria algum tipo de conexão com a mitologia grega, e vocês vão ver que tem bastante. Bom, então assim, hoje especificamente a gente vai falar um pouco dessa festa, né? Ainda no canal Eros e Thanatos, quando eu estava colaborando com ele, eu cheguei a fazer uma reação em relação ao Carnaval, mas obviamente eu não vou repetir aquilo que eu tinha falado lá naquela gravação, ainda o ano passado, acho que no comecinho do ano passado, começo de 2022. Então aqui agora a minha abordagem vai ser uma abordagem meio diferente, enfim, né? Então eu fiquei pensando que é um tema muito rico, muito pulsante, né? O nosso país vive intensamente o Carnaval. A minha região, que é o Nordeste, especificamente Pernambuco, e mais especificamente Recife e Olinda, vivem bastante. Inclusive quero deixar aqui abraços aos meus conterrâneos, aos pernambucanos, aos recifenses e olindenses, que porventura possam assistir. E eu sei que tem muita gente que é inscrito no canal de lá, do próprio Recife. Então, caso estejam em casa hoje assistindo alguma coisa de internet, então vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Então, hoje eu vou falar especificamente do Carnaval e suas conexões com a mitologia grega e com sua contemporaneidade, em um episódio de mais correlação, que muitas pessoas se incomodam com essa correlação dos cultos antigos com a contemporaneidade e mesmo com o cristianismo, mas eu já cheguei a falar aqui, e isso vai ser tema de muito debate, muito livro escrito. Esse contato entre as culturas e suas histórias é inevitável, tá? Bom, se você chegou até aqui por alguma recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer contar com a sua inscrição. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar o seu like, de apresentar o canal para pessoas amigas e de colocar em uma rede social. Isso vai dar vai impulsionar o canal, né? Então, para mim vai ser super legal, vai ser muito bom e claro, é um estímulo para com que eu continue produzindo os conteúdos que eu venho produzindo. Na verdade, eu produzo, eu edito, eu faço tudo, né? Então eu faço toda a produção, todo o roteiro criado por mim, com esforço, com dedicação. Sempre me dediquei bastante a tudo que pesquisei, mas enfim, é um prazer contar com a presença de todos aqui. Bom, o curioso é que, pensando agora em termos da mitologia grega e do Carnaval, existe eu vou fazer uma espécie de pontuação depois, como seria colocar um elemento que é depois, para a gente voltar para os aspectos do Carnaval em si. Uma figura que é muito presente nos carnavais, talvez os carnavais mais, como é que eu vou dizer, encontrados em grandes centros, que talvez esteja perdendo a sua importância ou até sua presença. Se não estiver, por favor, me desculpem, é o Rei Momo, né? Então eu vou começar essa abordagem em relação ao Carnaval a partir de Momo, porque no Carnaval existe a eleição do rei e da rainha do Carnaval. Inclusive no Recife há uma mobilização muito grande em relação à eleição do Rei Momo, do rei e da rainha do Carnaval. E o rei chama-se Rei Momo. Na verdade, Momo é uma divindade da mitologia grega, né? E ela, que é uma deusa, filha da noite, filha de Nix, ela era conhecida por ser debochada. Ela era debochadíssima, né? Então ela a criação dela faz parte do grupo dos deuses alegóricos. Então a gente sabe que existem deuses principais, existem deuses secundários, e entre os terciários, que seriam os daimons, que seriam divindades
intermediárias mesmo, né? E muitas são personificações de comportamentos humanos, é onde Momo se insere. E Momo, ela era a deusa do sarcasmo. Existe uma descrição curiosíssima encontrada por um antigo escritor chamado o Luciano de Samosata, que ele fala de como a Momo era e de por que acabou dando ruim para ela num certo momento, né? Então havia três deuses principais, Atena, Poseidon e Hefesto, e esses três deuses, que foram deuses, eles eram deuses criadores, né? Então, Hefesto, inclusive, até cheguei a falar aqui na última gravação, deus do fogo e da forja. Poseidon é considerado o criador do touro, né? Ele é o criador, fez com que o touro saísse dos mares, né? E Atena, ela era a inspiradora das casas. Isso é muito interessante na mitologia grega. E aí os três chamaram Momo para fazer uma avaliação das criações. Momo olhou e chegou para Atena e disse assim, olha, isso aqui devia ter roda, essas casas, porque pode ser que o Criador um dia se canse de ficar no mesmo lugar. E seria interessante que tivesse roda para poder tirar do mesmo canto. Então já encontrou um defeito, né? Aí ela olhou para o touro que Poseidon tinha criado e disse assim, os olhos estão no lugar errado, porque ele deveria ter os olhos na fronte, porque ali ele iria ver quem ele vai atacar. E depois ele olhou para Hefestos, porque Hefestos é o criador da mulher, né? Na mitologia grega foi Hefestos que criou Pandora. Cada deus deu um atributo para Pandora ser irresistível a Prometeu, porque ela era uma espécie de armadilha, né? Que os deuses deram Pandora para Prometeu. Inclusive essa questão da ideologia em relação a de como a mulher era vista na antiguidade, vocês observem que, enfim, bom. E aí ela olhou lá para Pandora, para a criação de Hefesto, assim, deveria ter uma janela na região do peito para se ver como é que era o coração dela. Então, Momo, ela ridicularizava todas as ações dos deuses, até que Zeus, cansado dela, pegou ela pelos cabelos e arremessou na terra, né? Então, Momo, a partir de então, foi proibida de chegar até o... Tem mais histórias dela, mas eu não vou entrar aqui em maiores detalhes. Antes dela ser arremessada. Ela, inclusive, encontrou defeito na divindade que era considerada de uma beleza perfeita, que é a Afrodite. Então, Momo foi arremessada e, a partir daí, o sarcasmo chega na humanidade. Bom, pensando agora em termos da festa em si, né, então, Momo. Então, a festa do carnaval, existia uma festa romana chamada Saturnália, que estava relacionada ao deus Saturno, um pouco inspirado no deus Cronos, só que esse Saturno era um deus bem diferente, né? Ele tinha certas semelhanças com o Cronos, mas o Saturno tem uma importância em Roma que Cronos não teve na cultura grega. Essa festa Saturnália, ela acontecia no final do ano, ela acontecia principalmente em dezembro. Depois, no reinado de Augusto, essa festa ela foi acrescida por mais uma semana. O que acontecia nessa festa? Bom, nós sabemos que a sociedade antiga ela era muito mais, ela era marcada por grandes diferenças que estava associada, por exemplo, entre a escravidão e a liberdade. Então, eles viviam em condições que nós, que somos contemporâneos, pós-modernos, não imaginamos uma pessoa escrava. E na sociedade romana era tanto escravo que o Senado chegou ao ponto de proibir roupas diferentes para os escravos para com que eles não soubessem o número deles, tá? Porque eles poderiam haver uma rebelião. Aliás, houve uma rebelião de escravos muito famosa, que é a rebelião de Espartaco. Quem tiver curiosidade de depois dar uma lida na questão, existe um livro do Howard Fest chamado Espartaco, inspirado, claro que é uma história romanceada, mas a Revolução de Espartaco aconteceu. Existe um filme muito bom do Stanley Kubrick, estrelado pelo Kirk Douglas,
Então, assim, nesse período das Saturnálias, havia uma lei, uma regra de que as bases sociais do distanciamento do relacionamento acabavam. Então, durante praticamente 15 dias, as pessoas iriam, escravos e senhores, iriam ter uma relação quase igualitária. Obviamente, haviam aquelas figuras nos estratos maiores da sociedade, como os senadores, como isso, como aquilo, não se chegava junto, mas o senhor comum e o escravo eles iriam ter uma relação de paridade. Era uma forma, de uma certa maneira, claro, de distensionar as relações de tanta opressão, de tanta repressão que os escravos sofriam, né? Então a gente sabe que os escravos na sociedade antiga, a sociedade romana, ela tenta dar uma espécie de ordem ao caos, acabando com muitas arbitrariedades que aconteciam nos senhores de escravos, onde podiam matar indiscriminadamente se desse vontade. Então tinha senhores que matavam seus escravos. Enfim, então a Saturnália, ela conseguia ser uma festa que ela transitava do divino ou do sagrado para o profano, pensando em termos de uma frase do Mircea Eliade. Então havia uma espécie de miscelânea, de miscelânea das relações. E aquilo ali era extremamente esperado anualmente. Quando chega o cristianismo, e o cristianismo demorou décadas e demorou séculos até ser aceito pela sociedade romana e fazer presença nos palácios, muitas das práticas da sociedade romana não conseguiram ser eliminadas porque o cristianismo tinha chegado. A gente sabe que houve uma alteração profunda na sociedade romana, na sociedade antiga, na sociedade latina, mas muitas das práticas o cristianismo oficial não conseguiu eliminar. Então, a festa do Carnivalis, né, que é você vai deixar a carne do lado, né, o termo no latim quer dizer isso. Por que eu vou deixar a carne do lado? Como ela era uma festa associada a grandes liberdades por conta da Saturnália, então, a partir daí, a igreja não queria perder uma parte dessa situação e disse assim, ó, o seguinte, vocês vão viver isso, e aí a festa é mudada, ela é deslocada de dezembro para 3 dias antes do início da quaresma. E aí, de uma certa forma, o cristianismo ele se apropriou do carnaval de certa forma, porque ele traz o carnaval para junto dele, ou seja, as pessoas iam viver as suas liberdades, as pessoas iam viver o que tinha na sua cabeça, né? Mas elas estariam, de uma certa forma, se preparando para com que se entrasse num período que é um período considerado muito especial para o cristianismo tradicional. Numa tentativa, talvez, de fazer com que o pensamento das pessoas que estavam naquela festa, no Carnivalis, fosse um pouco controlado por conta da sensação que em breve teriam que entrar numa contrição, porque estavam entrando no período que é sacratíssimo para o cristianismo tradicional, que é o período da quaresma. Isso não aconteceu. O carnaval, a Saturnália, ela acaba chegando praticamente em todos os cantos em que o cristianismo, ou melhor dizendo, o mundo latino chegou. Então o mundo latino chega primeiro, o cristianismo chega depois. Então é aquela história, né? Eu estou aqui primeiro, cheguei. Então o carnaval ele não conseguiu ser de fato eliminado nem da sociedade antiga e muito menos da sociedade contemporânea. O nosso carnaval aqui no Brasil, ele tem uma influência de um carnaval que era o chamado intrudo, que foi trazido pelos portugueses, pelos os portugueses que chegam lá no século XVI e século XVII, mas a mais antiga descrição que se tem do intrudo, que era esse vale tudo, né? É o intrudo, né? Esse vale tudo em 1640, se eu não estou enganado, tá? Talvez aqui o ano eu possa cometer alguma falha, mas enfim. Só que sempre marcado por licenciosidades, né? Ele chega a ser proibido o intrudo em Portugal,
Parece-me que ele chegou a ser proibido em 1821, ali naquele ano ali da Revolução do Porto, né? No Brasil, o intruso chegou a ser proibido na década de 50 do século XIX. Em 1854, ele foi proibido. Tem um mosquito aqui chegando. Ele chegou a ser proibido, tá? Bom, mas é claro que essa proibição foi letra morta. O carnaval, de fato, ele caiu nas graças do povo, e nós sabemos, por exemplo, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira da antiguidade, também foi marcada pela presença dos escravos. Então, e nós sabemos que a escravidão no Brasil foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa pavorosa. Na minha região, lá no Recife e Olinda, existem histórias que a gente sabe de violências contra os escravos que são inimagináveis, mas aconteciam. O Darwin, que é o naturalista que ele elabora a teoria da evolução, ele ficou apavorado quando ele chegou no Brasil. Ele chegou a visitar o Rio de Janeiro. Não sei se ele chegou a chegar não me recordo se ele chegou a passar em Recife. Ele ficou apavorado da maneira como os portugueses tratavam os escravizados no Brasil. Mas enfim, então esse intrudo ele é praticado no Brasil, e ele vai passando por transformações até que ele chega a ser novamente chamado de carnaval, que é o Carnivales. Então nós temos hoje em dia, na nossa contemporaneidade, uma festa antiquíssima, em que personagens da mitologia grega e da mitologia latina se encontram, né? Então a gente viu o Momo, que fazia parte, inclusive, quando ela foi arremessada, ela passou a fazer parte do séquito de Dioniso. Então era Dioniso, era Sileno e era Como. Então era uma trindade ou um quarteto que não era brincadeira, né? Dioniso, o personagem da mitologia grega que era o deus da alegria, né? O deus do deboche também. Então ele é o descobridor do vinho, consequentemente dos exageros, né? Sileno, o grande parceiro dele. Todas as descrições de Sileno na mitologia, ele é sempre bêbado. Aliás, é Sileno que tem um encontro com um personagem que é famoso na mitologia grega, chamado Midas, de onde vem a palavra mídia. Então, mas quando chegar a parte dos heróis, porque Midas chega a ser um herói, eu vou contar. E como Momo era uma divindade relacionada ao deboche, ao sarcasmo. Então eles faziam parte, Momo fazia parte desse séquito de divindades relacionadas à licenciosidade, tá? Que para os nossos olhos, talvez cristãos ou contemporâneos ou modernos, eram de fato considerados bem excessivos, né? A gente está em cima de uma tradição, de uma formatação cristã. Então tudo que se relacionava ao paganismo vai ser visto de uma forma muito pejorativa, muito ruim. Enfim, então a gente tem esse caldo cultural, né, entre essas personalidades, essas personas mitológicas. Então, o Momo, depois a Saturnália, a festa em homenagem a Saturno, com a ideia de um equilíbrio, ou de uma tentativa de equilíbrio. Não equilibrava, claro, né? Eram tentativas de equilibrar um pouco, ou distensionar, melhor dizendo, de distensionar as relações entre escravos e senhores na antiguidade romana e latina, até chegar na sociedade portuguesa. Essa sociedade portuguesa traz, obviamente, para cá essa prática, essa festa. Me recordo, inclusive, eu não sei se nos carnavais de bairro do Nordeste, mas eu me recordo bastante na minha infância, na minha juventude, o chamado mela-mela, em que se jogava coisa nas pessoas e tudo mais e tal. E inclusive foi por isso que o carnaval no período aqui no Brasil foi proibido. E aí depois esse carnaval ele vai ser afrancesado, ele vai ser mais europeizado. É quando surgem as serpentinas, os confetes, que era uma forma de jogar coisa nas pessoas, mas pelo menos um papelzinho colorido, uma coisa que não ia sujar, porque isso era muito comum, né? De sujar, de jogar água suja nas pessoas, de passar talco, de passar coisas, e dava muita confusão. Eu me recordo plenamente disso
na minha infância, na minha adolescência, em alguns pontos do Recife, onde o carnaval popular ele era muito vivo e as pessoas adoravam isso. Enfim, bom, não vou me estender mais, cheguei aqui a 20 minutos, tem muita coisa que a gente poderia abordar, mas eu acredito que para o dia de hoje, para o momento hoje, eu acho que foi bem interessante, né? Então, o carnaval está aí, ele não vai, enquanto tiver cristianismo, ele não vai deixar de existir, possivelmente, né? Porque um respira, um ajuda o outro a respirar de uma certa forma, né? E deixar aqui o meu abraço a todos. Se você chegou até aqui, se interessou pelo assunto, quero deixar um abraço a você e um pedido para que você se inscreva no canal, que você divulgue o canal Mitologia Grega de A a Z para os seus amigos, divulgue em suas redes, dê o seu like, né? E para mim vai ser ótimo contar com a presença de todos. Na próxima gravação, então, eu volto a gente fechar aquilo que eu tinha comentado em relação às divindades olímpicas, falando dos deuses subolímpicos. Tem muito deus subolímpico que eu vou fazer comentário aqui. Deuses de extrema importância, são chamados subolímpicos, mas eles têm uma importância muito grande na mitologia grega, tá bom? Um forte abraço a todos, prazer estar aqui com todos e até a próxima reação, até a próxima gravação na semana que vem com os filhos, né, com os filhos dos deuses olímpicos, que também são olímpicos, e os deuses subolímpicos. Até breve.